E abaixo desse comentário, a gente vai declarar uma const social networks que recebe um array com as strings YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. E o que a gente vai fazer agora é usar um método de array chamado forEach. Então a gente vai referenciar esse array e vamos encadear nele a invocação do método forEach. O forEach é um método que vai iterar sobre um array. Uma tradução literal de forEach seria para cada. Para cada item desse array, a gente vai executar alguma ação. Esse método funciona como for, mas de uma forma mais elegante e funcional. Aqui na invocação do forEach, a gente precisa inserir uma função de callback. Então a gente pode inserir uma arrow function como argumento do forEach e dentro dessa função, a gente vai inserir um console.log e passar uma string, que pode ser olá. O que vai acontecer aqui? O forEach vai iterar por esse array e para cada item desse array, ele vai executar essa função de callback que a gente passou como argumento dele. Então, o que a gente deve ver no console é a string olá exibida 1, 2, 3, 4 vezes, porque a função vai ser executada 4 vezes, uma vez para cada item do array. Se a gente salvar, a gente vê olá exibida 4 vezes. Agora, essa função de callback que a gente passou aqui pode receber 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o item atual que está sendo iterado. A gente pode nomear esse parâmetro como social network, no singular, porque cada item desse array é uma rede social. E aqui dentro da função, a gente vai exibir social network no console. Então, todas as vezes que a função é executada, o item atual que está sendo iterado é recebido nesse parâmetro. Ou seja, na primeira vez que a função foi executada, YouTube vai ser exibido no console. Na segunda vez, Twitter vai ser exibido. E assim por diante. Se a gente salvar, a gente vê os itens do array exibidos no console. Essa função também pode receber mais 2 parâmetros opcionais, o index do item atual e o array que está sendo iterado. Então a gente pode inserir index como segundo parâmetro dessa função e podemos inserir array como terceiro parâmetro da função. E nesse console.log, a gente pode inserir o index como primeiro argumento e o array como terceiro. Então, na primeira vez que essa função for executada, ela vai exibir o index do primeiro item do array, que é 0, o item em si, que é YouTube, e o array. Na segunda vez, o index 1, o item Twitter e o array, e assim sucessivamente. Se a gente salvar, eu vou maximizar a janela do browser e a gente vê o index, o item e o array que as invocações da função exibiram. E uma outra vantagem do forEach em relação ao for é que a declaração dessa função pode ser desacoplada. Acima do forEach, a gente pode declarar uma const log array info, por exemplo, fazer ela receber essa arrow function e como argumento do forEach, a gente pode simplesmente referenciar a função inserindo só o nome dela. Então a gente está usando essa função nesse forEach. É exatamente a mesma coisa da versão anterior, onde a gente tinha declarado essa função aqui dentro. Só que vão ter casos em que se a gente desacoplar a função dessa forma, o nosso código vai ficar mais organizado, mais legível e essa função vai poder ser reutilizada em algum outro lugar do código se for necessário. Se a gente salvar, a gente vê que tudo continua funcionando normalmente.